Da derrota para o Náutico quando ainda estava no comando do Guarani para o anúncio oficial na Ponte Preta se passaram 17 dias. Pouco mais de 2 semanas desempregado e agora de casa nova. Na mesma cidade, mais 700 metros distante do antigo endereço. Tem por bem fazer as coisas direito e foi uma oportunidade única, então foi uma coisa bem rápida. Eu também não questionei muitas coisas não, a oportunidade é única. Também lembrar o trabalho que foi muito bem feito pelo Alberto Valentim aqui, né? Então a equipe está muito bem posicionada na classificação, praticamente aí na boca de entrar entre os 8, né, até entre os 4, né, que é a nossa meta, né? E muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar num clube como a Ponte Preta. Marcelo Fernandes foi apresentado no início da tarde de ontem no estádio Moisés Lucarelli e já chega com uma missão complicada: recuperar o bom momento da Ponte na competição. Com a saída inesperada, na verdade, do Alberto, foi para aceitou uma outra situação de outro clube no futebol brasileiro. A gente acha normal, né, dentro do futebol brasileiro, mas aqui na Ponte Preta, nos últimos anos, né, principalmente com a direção do Marco Eberlin, é anormal a gente trocar de treinadores, né, de comandante. Anunciado e apresentado pela Ponte exatamente 17 dias após a demissão no Guarani, Marcelo Fernandes entra para uma seleta lista no futebol campineiro. O novo comandante será o 31º técnico a dirigir os 2 clubes. Mas quando perguntado justamente sobre esse assunto, Marcelo Fernandes foi sucinto na resposta. Eu trabalhei num clube onde ao qual fui dispensado e estava livre no mercado, outra grande equipe me chamou, então acho que não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, eu sempre entro e saio pela porta da frente de todos os trabalhos que eu faço. O novo comandante realizou o primeiro trabalho com o elenco antes mesmo de ser anunciado e hoje deu sequência à preparação para o próximo compromisso pela Série C. E a sequência que Marcelo Fernandes terá pela Ponte nas últimas 3 rodadas da primeira fase é exatamente a mesma que enfrentou quando estava no comando do Guarani. Primeiro Itabaiana, depois CSA e por último Londrina. No rival dos 9 pontos disputados contra essas 3 equipes, o treinador conquistou 7. Enfrentamos os adversários num outro contexto, né? Agora é a reta final, né? Então as equipes que estão ali brigando pela classificação e as outras que estão brigando também para fugir lá de baixo, é um outro tipo de jogo, né? Lógico que nos ajuda sim ter feito esses jogos com essas equipes e com certeza no dia a dia vai ajudar muito para a gente dar continuidade nesse trabalho, como volto a dizer, do Alberto Valentim, foi muito bom e a gente está aqui para dar continuidade. Durante a entrevista, Marcelo Fernandes também foi questionado sobre o momento delicado que o clube vem passando fora das 4 linhas. Em mais uma reunião para tratar sobre o atraso salarial, a diretoria expôs aos atletas a situação financeira do clube e estabeleceu um novo prazo para a quitação dos atrasos até o dia 21, quinta-feira da semana que vem. Estou até tranquilo para falar isso, porque ontem, nessa conversa que nós tivemos até tarde aqui com o presidente, né, com o Eberlin, ele deixou nós muito tranquilos, porque ele teve uma conversa franca com os jogadores e deixou muito à disposição dos jogadores. Quem não quiser continuar, que fale, ele não tem problema nenhum, que ele vai fazer o trâmite normal para sair. Aqui quem vai ficar é quem está querendo ficar na Ponte Preta. E o que aconteceu, ninguém procurou a direção, muito pelo contrário, todos os jogadores estão muito com a cabeça aqui dentro, sabem das dificuldades que tem. O presidente também deixou eles tranquilos do que está acontecendo, do que vai conseguir solucionar. Sem vencer há 3 rodadas, a Ponte volta a campo neste sábado contra o Itabaiana, sabendo que uma vitória garante matematicamente a equipe na segunda fase da Série C. Os adversários todos são difíceis. A Série C é um campeonato muito difícil, não interessa se o time está lá em cima ou está lá embaixo. São jogos dificílimos, não podemos subestimar nenhum adversário, pois os jogos são difíceis, mas a gente está preparado, está mostrando a classificação da Ponte Preta para que a gente consiga um grande resultado nesses 3 jogos. Ô Breno, ontem você falou no programa Esporte em Debate, você disse que se debruçou em cima da matéria, conversando inclusive com o Edu Pinheiro, sobre se já tinha acontecido uma situação como essa do treinador ir direto de um time para o outro, da Ponte para o Guarani ou do Guarani para a Ponte, como é o caso que aconteceu aqui com o Marcelo Fernandes. Então diz pra gente aí o que é que você fez de levantamento nesse tema, bebê.
Bom, Batista, até questionei o Edu Pinheiro logo depois do nosso programa aqui, Os Donos da Bola, e o Edu Pinheiro, ele foi pesquisar, porque na internet é um pouco difícil. O Edu Pinheiro tem um acervo muito grande de livros, de pesquisas na casa dele, e tudo no papel, né, Batista, como ele gosta de falar. E daí ele encontrou, o que ele encontrou? O Zé Duarte teve algumas passagens, década de 60 e 70, que ele foi do Guarani para a Ponte Preta e da Ponte Preta para o Guarani. Mas o que aconteceu? Ele foi para a base. Ele saiu, por exemplo, do Guarani e foi para a base da Ponte Preta, depois que ele assumiu como o treinador no profissional com a saída do Cilinho. E da Ponte Preta para o Guarani a mesma coisa, ele foi para a base também. Agora, do profissional para o profissional, é a primeira vez na história que um treinador, no caso Marcelo Fernandes, saiu do Guarani e depois agora acerta com a Ponte Preta diretamente, sem passar por outro clube. Primeira vez na história que isso acontece. Teve o caso do Luxemburgo, né, que no final de 91 saiu do Guarani e foi para a Ponte no início de 92. Quer dizer, deu um prazo bem maior do que esse do Marcelo Fernandes. Então o Luxemburgo foi o último que aconteceu essa situação, saindo do Guarani e indo para a Ponte Preta. Mas é um caso realmente curioso, porque o Marcelo Fernandes estava ia começar a preparação do time do Guarani para o derby. Foi demitido. Aí veio o novo treinador, disputou o derby na semana seguinte. Eis que sai o Alberto Valentim e o Marcelo Fernandes aparece na Ponte Preta. É brincadeira, não? Primeiro, a gente tem que analisar a competência, né? Porque, creio eu, que a diretoria da Ponte não contratou só porque achou o Marcelo Fernandes bonito. Então, assim, o cara é competente, o cara estava aqui agora fazendo um bom trabalho. E quando está na mesma cidade assim, o time adversário consegue acompanhar, né? O trabalho que foi feito, as coisas que aconteceram. Então, e outro detalhe, Batista, é o mercado. Nós estávamos agora na Rádio Bandeirantes ali no programa Nossa Área falando sobre isso. Pô, a Ponte vai, tá bom, perdeu o treinador Alberto, foi lá para o América, ele vai contratar quem? Quem que vai contratar? E o Marcelo Fernandes, você falou aí agora, o que ele estava fazendo? Antes do derby, o que ele estava fazendo? Estudando o time que ele ia enfrentar, correto ou não? Correto. Então provavelmente ele conhece bem o elenco. Então ele conhece todo mundo, né? Porque a galera, sabendo do clássico, sabendo da importância que tem, até da importância do jogo naquela época, deve ter enchido o Marcelo Fernandes de informação. Então ele conhece todo mundo. Então eu acho que eu particularmente disse isso. Eu acho que a diretoria da Ponte acertou. Porque é um cara que estava aqui, que conhece, né? Que conhece do trabalho também, que é competente, né? E que tem também essas prerrogativas aí de ter conhecido o elenco. A Ponte estava interessada no Igor Magalhães, que tinha sido demitido pelo CSA. Olha o que é o mundo da bola, é um negócio realmente impressionante. E o Márcio Fernandes foi contratado... Marcelo. O Márcio Fernandes. O Márcio Fernandes. Foi contratado pelo CSA. Igor Magalhães foi demitido. Márcio Fernandes foi contratado. 4 jogos, foi demitido e o CSA contratou o Igor Magalhães. Voltou para o time do CSA. E a Ponte estava interessada nele, provavelmente ele já estava com essa negociação encaminhada com o CSA. E aí acabou declinando do convite da Ponte. Aí a Ponte foi para cima do Marcelo Fernandes. Então é uma caixa de fazer louco, não é? Você sabe que em toda divisão transita nos bastidores alguns empresários, especialistas na divisão. Então você percebe que sai de um lugar e já recoloca no outro. Isso não é coincidência. O mundo do futebol é assim. E isso não é pejorativo, não estou achando que está errado. Não é? No caso do Marcelo Fernandes, você veja, hoje eu cruzei numa farmácia, fui comprar um remedinho lá, e eu cruzei com o Luiz Antônio, torcedor ferrenho da Ponte. Assiste nosso programa todo dia. Aliás, um abraço para ele. Ele falou assim, olha, eu não sei se o Marcelo Fernandes vai dar certo. Mas eu, por exemplo, não tenho uma vírgula para falar dele em relação ao comportamento dele em relação à rivalidade. Ele sempre foi correto, respeitoso e profissional. Ele tem competência para dar jeito na Ponte, para melhorar o time da Ponte. Agora, é o que eu tenho dito desde a saída do Valentim, Leger. Depende mais da credibilidade que os jogadores têm ou não com a diretoria
do que o trabalho do Marcelo. Aliás, o Alberto Valentim foi anunciado lá no América. Foi anunciado. Ele que deixou a Ponte justamente por causa do convite do Coelho, e aí realmente se confirmou, né? Alberto Valentim, bem-vindo, tá aí o post das redes sociais do América Mineiro. Ô Batista, sabe, em cima disso que o CH estava dizendo, eu, quando era jogador, sempre tinha uma coisa na minha cabeça, porque a gente sabe que a dificuldade é da grande maioria dos clubes, correto? Mas uma coisa que eu tinha em mente era o seguinte, olha, nunca vou ficar devendo nada para ninguém. Então eu vou fazer a minha parte, e se alguém tiver que dever alguma coisa aqui, que sejam eles. E quando eu digo eles, é diretoria, clube, essas coisas, entendeu? Então eu acho que o jogador... Sabe por quê? Porque, vamos lá, se conquista o acesso, que é o objetivo da Ponte, não é muito mais fácil de você cobrar os caras, conquistando o acesso, conquistando os objetivos, do que propriamente não? E, por exemplo, outro exemplo... Pô, tá todo mundo assistindo, tá todo mundo vendo a Série C para buscar jogador, para contratar, tem Campeonato Paulista, tem estadual, tem várias situações, né? E a Série C vira, querendo ou não, uma credibilidade de mercado dos times que estão bem, né? E aí você faz corpo mole, porque a situação do clube financeira tá ruim. Não é muito pior para a sua carreira? Você acha que os jogadores... de carreira? Eu tô falando como jogador, hein? Jogadores da Ponte fizeram um corpo mole na derrota diante do Botafogo? Não fizeram, mas faltou concentração. Corpo mole não, os caras correram, lutaram e tal. Mas a gente, o Diogo Santos, Diogo Silva, ele não toma um gol daquele. Em momento algum, ele não toma. Então eu percebi que alguns jogadores estavam desconectados com o jogo, falta de concentração. E aí a semana foi turbulenta, teve uma série de coisas, né? Então o jogador, e assim, os mais experientes, Elvis, o próprio Diogo, né? Que são o Arthur, que esses caras, o Wanderson, esses caras que provavelmente tem uma voz ativa dentro do elenco, precisa passar isso para os caras. Gente, ó, é o seguinte, a situação está difícil, mas se nós não fizermos a nossa, vai piorar. Então é isso que o atleta tem que pensar. E eu falando, como ex-atleta, que vivenciei inúmeras situações parecidas com o que está vivendo agora. Agora, o que aconteceu com o Diogo Silva? Você que é especialista, Gleger, jogou durante 20 anos, é um dos grandes goleiros produzidos nesse país. O chute foi forte, é verdade. E ele foi encaixar, a bola passou do lado. O que aconteceu naquele momento? Você está falando de concentração. Mas existe uma memória no corpo do atleta. Os movimentos são instintos. Não dá nem tempo de pensar, ele age por instinto. O que é que aconteceu? Aconteceu exatamente isso. Porque quando falta concentração, você tira o olho da bola, né? A bola faz uma curva, você já te pega de surpresa. Se você está 100% ligado, não toma um gol daquele. É exatamente isso que você falou. O mecanismo da entrada. Você vê que ele nem faz a entrada, ele só para o corpo. A entrada é aquela quando o cara vem que faz a cama, né? Que a gente costuma dizer na gíria do goleiro. Olha lá, tá vendo? Ele não faz, ele só vai, sabe? Erra o tempo da bola, erra o kick da bola. Então você tira o olho da bola. É desconcentração total. Porque se ele está concentrado, ele já vem no movimento só, fazendo a cama, fazendo a entrada e tá tudo certo. A história do gramado pesado ali, molhado, não interfere tanto assim, não. Isso aí foi falta de concentração. Porque, tecnicamente, é um baita de um goleiro, o Diogo. Entendeu? Um baita de um goleiro. Olha, pra mim, um dos melhores goleiros aí da Série C, sem dúvida, o melhor da Série C que eu tenho visto. Agora, é um movimento estranho, né? Ele vai na bola, parece que quando ele vai na bola, dá a impressão de que ele estava consciente, ou seja, ele foi para fazer a defesa. E aí, num instante, a bola, nem sei se pingou no gramado. Pingou no gramado. Porque ela não sobe pingou assim, no gramado, né? Só que ele tira o olho da bola, ele não faz o movimento correto, né? Passou no meio das pernas? Não, passou do lado. Passou do lado? Passou do lado. Então, o erro do Dudu... que estava fora do jogo. Olha o Dudu. O Dudu é um baita de um jogador também. Estava desconectado. E entendeu? Por que não chegou ninguém nessa marcação ali no 99 que fez o gol? Olha aí, ó. Tem porque 4 contra 3, né, 2 zagueiros e mais um volante, ninguém chega. Mas por que não chegou? Porque você pode ver que está todo mundo afastando, porque tem superioridade numérica. Se dá o bote, por exemplo, se um jogador sair e dar o bote, fica 3 contra 1. Olha lá, ó. 4 contra 2. Então eles afastam para tentar a recomposição da linha. Ó. É verdade, olha lá, são 4 jogadores do Botafogo. Se um sai, fica 4 contra 2. Então tem que recompor, vem, afasta e espera a definição.
Só que aí o cara chutou, né? Ele não meteu a bola. E tem outra coisa, né? O time tá saindo, se organizando, Dudu com a bola aqui. Todo mundo já espetando do lado direito, lateral, do lado esquerdo. Você está saindo com a bola, você não espera que aconteça isso. Ele tomou o bote ali, recuperou, aí ficou 4-3. Aí não tem jeito. Vamos lá, Breno Beretta, quais são as opções do técnico Marcelo Fernandes para a montagem do time para o jogo diante do Itabaiana? Esse jogo, sábado, 5 da tarde, transmissão aqui na tela da Band. TV aberta, de graça, e também no Band Play. Baixe o aplicativo, é de graça, não paga nada e você tem o jogo em todo o Brasil. E aí, bebê? Bom, Batista, se ele quiser, ele pode manter a mesma base, né, dos últimos jogos, com o Diogo Silva no gol, com o Pacheco na lateral direita. Na esquerda, eu não sei se agora com a troca do treinador ele vai tirar o Arthur, que não vem bem, e estrear o Kevin, né, jogador que veio para disputar uma posição na lateral esquerda, né. Na zaga, a estrutura da zaga deve ser mantida com o Wanderson e com o Emerson. No meio-campo, ele tem algumas possibilidades, né? Tem o Dudu e o Lucas Cândido, que vinham sendo titulares com o Alberto Valentim, mas também tem o Luiz Felipe, tem o Léo Oliveira. É claro que o Elvis, capitão do time, sendo mantido no meio-campo. A situação do Serginho a gente não sabe como vai ficar, né? Porque nos bastidores a Ponte não confirma, mas ele teria pedido para não viajar no último jogo. Agora a gente não sabe. Ele, como já jogou com o técnico Marcelo Fernandes, quem sabe uma conversa do Marcelo Fernandes com ele possa fazer ele mudar de ideia e ficar no time pontepretano. E lá na frente, é claro, tem o Bruno Lopes, que vem fazendo gols, já fez 2 gols entrando no segundo tempo, para jogar no lugar do Jean Dias ao lado do Gé, e a gente espera um posicionamento do departamento médico, isso a gente só vai saber no sábado, se o Everton Brito terá condições de atuar. Ele que está machucado, né, não atuou na última partida, mas vinha sendo um jogador muito importante e foi importante no derby, Batista. Batista, eu posso estar enganado. Posso estar enganado. Mas eu duvido que ele tire algum jogador experiente do time. Nessa chegada dele, nesse problema de salário atrasado, Diogo, Wanderson, Arthur, Elvis e Gé, eu duvido que ele mexa nesses caras. E eu duvido. acho que tem, e eu concordo com o CH e vou inserir até o Dudu e o Lucas Cândido. E o Lucas Cândido também. Eu acho que ele não mexe. Meio de campo da Ponte, a única dúvida do Marcelo é que, por exemplo, nas 2 últimas partidas o Alberto vinha com 3 volantes. Você lembra disso? A única dúvida dele é mais um homem à frente, e aí jogando em casa, né, primeira partida, se povoa um pouco mais ali e traz um meio de campo com Elvis, Dudu e Lucas Cândido. A única dúvida do Marcelo.